famílias que estão vivendo momentos de angústia, famílias que estão oprimidas, e às vezes a gente vai no ministério pastoral conversando com pessoas e vai percebendo que mesmo no meio de uma comunidade cristã, nós vamos encontrando tantas famílias que estão sob opressão, sobre angústia, sobre aflição, sobre situações que não sabem como lidar, como responder. Eu quero falar a você nessa noite. Se você está vivendo uma circunstância dessa, eu queria mostrar na palavra de Deus algumas respostas, numa metáfora, numa ilustração que o Senhor Jesus apresentou. Hoje, Dia das Mães, uma série de coisas estão acontecendo, mas talvez a coisa mais importante desse dia é que todo mundo para pensar em família. Todo mundo para curtir ou sentir um pouquinho mais a sua família. Algumas pessoas viajam de um lugar para outro para poderem desfrutar dos seus queridos. Talvez alguns já estejam até viajando, já foram de volta, porque amanhã tem que trabalhar. Mas que gostoso é a gente poder sentir a família da gente. Mas não é somente pelo dia, não. Eu quero falar por causa do sofrimento de algumas famílias. Sofrimento angustioso que a gente tem percebido. E às vezes a gente não percebe as causas espirituais desse sofrimento. A gente vê o problema, a gente vê a circunstância, a gente vê o defeito, a gente vê, quem sabe, alguma coisa que precise, de fato precise ser mexida, aprimorada, melhorada, mas a gente não vê o que está por trás. O que é que está acontecendo por trás de todas as circunstâncias visíveis no seio da família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 11. E nós vamos ler os versículos de 20 a 26. Lucas capítulo 11, versículos de 20 a 26. Eu vou convidar você a ficar em pé mais uma vez, e nós vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 11, versículos 20 a 26. Está escrito assim na palavra do Senhor: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança estão os seus bens. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontrando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada, e então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Vamos orar a Deus. Pai, ajuda-nos agora a compreender a Tua palavra e aplica a verdade nesta palavra, Senhor, às nossas vidas. No nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pastor, você não errou o texto, não? Você vai falar sobre família? Vou. Porque aqui há uma ilustração. Jesus usou a figura de uma casa para ensinar verdades espirituais. E ele usou uma figura interessante. Eu quero que você lembre o contexto. Jesus havia acabado de expulsar um demônio de uma pessoa que não podia falar, e agora essa pessoa estava podendo falar, porque aquele demônio havia saído. E era um milagre visível aos olhos de todo mundo. E de repente os religiosos daquele tempo, os escribas e os fariseus, começaram a dizer, eles não podiam dizer que o milagre era mentiroso, todo mundo conhecia a pessoa que não podia falar, e eles disseram assim: não, o poder que está por trás desse milagre é o poder demoníaco, é Beelzebul que está fazendo essas coisas.
E Jesus então começa a dizer: olha, um reino que está dividido, que está em revolução, não subsiste. E se vocês pensam assim, então eu pergunto a vocês: os seus filhos que expulsam demônios, expulsam em nome de quem? E aí então ele começa a explicar o que é que estava acontecendo. E ele usa a figura de uma casa, a figura de um lar. E a figura que ele usa é a figura de um lar que foi invadido. Eu queria que você imaginasse uma situação de um bandido entrando na sua casa, e esse bandido agora, bastante armado, aprisiona todas as pessoas da família, quem sabe num cômodo, e ele então, bastante armado, impedindo o sofrimento, a angústia, ele começa a saquear aquela casa. Mas ele não se contenta apenas em fazer o assalto e ir embora, mas ele permanece algum tempo naquela casa, com muita sagacidade, com o coração cruel, e começa então a impingir um profundo sofrimento e uma angústia muito grande em todos os membros desta casa. E esta é justamente a cena que o Senhor Jesus está explicando. Ele diz que quando este homem valente invadiu aquela casa, ele dominou aquela casa, ele guardou aquela casa, ele que é aquele invasor poderoso, que tomou de assalto tudo aquilo, e está agora fazendo com que todos ali naquela casa estejam tremendo, temendo e se angustiando. E esta é a figura que Jesus apresenta. Uma casa que está debaixo do poder tirânico desse forte opressor. O que Jesus está nos ensinando aqui é que não somente pessoas são influenciadas ou possuídas por Satanás, mas estruturas sociais também, famílias também, lares também. Eu não estou falando de casa mal assombrada, não. Eu estou falando de família cheia de fantasmas, de família angustiada, oprimida, família que parece que as coisas ali não funcionam, família em que as situações da casa são inexplicáveis, as coisas mais simples viram guerra, as coisas que todo mundo pensaria que seriam bênção, viram tragédia naquela casa, e parece que há uma opressão e uma angústia muito grande no seio da família. Eu quero dizer para vocês que existem famílias que são tiranizadas por Satanás. Essa é a figura que Jesus está nos mostrando. É claro que ele está ilustrando aqui a verdade daquilo que ele pode fazer, que é a libertação. Mas eu creio que essa figura tenha a nos ensinar alguma coisa sobre família. Eu tenho visto, meus queridos, no ministério, várias maneiras diferentes em que Satanás tem tiranizado famílias. Eu tenho visto aquilo que o versículo 21 vai nos apresentar como a figura de algumas famílias. Quando o valente guarda armado a sua casa, ele está segurando os seus bens. E eu tenho visto algumas famílias onde o espírito do valente, dessa figura aqui, desse invasor, está lá, que é um espírito de guerra. E de repente você vai percebendo que não há paz na casa. Você vai percebendo que as coisas vão se degringolando rapidamente. Você vai percebendo que naquela casa as agressões surgem e você nem entende muito bem porquê. Existe um espírito de guerra dentro daquela família. Eu tenho visto algumas casas e tenho atendido alguns casais em que vejo um espírito de desamor profundo. Não há unidade de forma nenhuma. Tenho visto nesses casais e nessas casas um espírito de egoísmo muito forte, um espírito de desinteresse pelos membros da família,
E de repente aquela casa vira uma grande pensão, onde um sai para um lado, outro sai para o outro, outro vem, e ninguém está preocupado com ninguém, ninguém se importa com ninguém, e ninguém está interessado com os sentimentos de ninguém. E você às vezes quer tentar ajudar e você não acha nenhuma ponta naquela casa de fio para puxar, porque você vê que aquela casa toda está desestruturada, uma casa tiranizada. Tenho visto algumas casas, alguns lares, onde existe um espírito de angústia muito forte. As pessoas às vezes não querem voltar para o lar. O melhor lugar para se estar é outro qualquer, menos o lar. Porque parece que quando a gente entra dentro da casa e a gente volta a conviver com os seus queridos, o coração está doído, está machucado, e a gente não tem prazer. E alguns começam a achar os cantinhos da casa como seus esconderijos, porque não tem alegria de estar no lar. Eu tenho visto várias famílias tiranizadas por Satanás. Eu tenho visto coisas incríveis. Eu tenho visto famílias tiranizadas pelo inimigo através das drogas. E você vai dizer, olha, os jovens estão assim. Mas eu já vi famílias tiranizadas pelas drogas, onde o marido era drogado e toda a família desestruturada, onde a esposa era drogada e toda a família desestruturada, as coisas mais esquisitas possíveis. E você diz, o que é que está havendo nessa casa? Não é possível que essas coisas estejam acontecendo. Tenho atendido, eu não estou falando como retórica, isso é verdade, tem acontecido, e não poucas vezes. Famílias tiranizadas pelos desejos ardentes do sexo. E você talvez me diga, pastor, a infidelidade conjugal existe no mundo inteiro. Mas eu quero dizer para você que está acontecendo isso. Mas está acontecendo coisas que são ainda mais hediondas. Tem acontecido, e não poucas vezes, incestos entre pais e filhos, e pais e filhas. E você diz, como é que é possível uma coisa acontecer? Isso é coisa para jornal, que você torce e sai sangue. Mas você vai encontrar isso aqui em Curitiba, no meio do povo que você conhece. Ninguém fala nada, mas casas tiranizadas pelo inimigo. Já atendi casais não, às vezes um cônjuge, angustiado por causa das taras do outro, a respeito de sexo grupal e outras orgias. E você diz, não, isso não acontece. Algumas vezes quando eu falo assim, alguém me diz, pastor, você precisa falar isso, a gente fica acanhado, precisa, sabe? Porque a gente não sabe quanto tem acontecido. Casas tiranizadas. Mas não somente por essas coisas. Eu tenho visto casas tiranizadas pelo amor ao dinheiro, e de repente a gente vê uma casa completamente desestruturada, ou porque uma pessoa não sabe lidar com o dinheiro e gasta demais e toda a família sofre. Ou então o outro é ganancioso demais e segura tanto que todos na casa estão sofrendo. Casas, tantas vezes, que se dizem cristãs. Casas que não aprenderam o princípio da generosidade, do amor, do serviço cristão, são tiranizadas. Tiranizadas pela mentira. Eu tenho visto casais quase se separando por causa de mentira. E às vezes a gente conversa, a pessoa chora e diz, eu preciso parar de mentir. E você diz, mas por que então continua mentindo? Tem alguma coisa errada. Casas tiranizadas. Casas onde as pessoas viram coisas, e onde as coisas têm mais valor que as pessoas. E é tão comum a gente ver sentimentos de necessidade profunda, onde alguém dentro da família está dizendo, puxa vida, gostaria que meu filho lembrasse de mim, ou que o meu pai me desse atenção, ou que meu marido se importasse com as minhas necessidades do coração. E você vai vendo aquela casa sob angústia e sob tirania. E meus queridos, anos a fio. Não estou falando de um mês, não. Tenho visto famílias vivendo essa tirania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 anos.
E de repente elas chegam pedindo socorro e dizendo: pastor, será que tem alguma esperança? Ou alguns já dizem: não tenho mais esperança. Agora eu quero falar de alguma coisa que pode te dar esperança. Eu quero ler de novo esse texto com você. Se você é um dos membros de uma família tiranizada, se essas coisas que eu estou falando de alguma maneira têm a ver com a tua vida, eu quero que você leia a palavra de Deus comigo essa noite. Eu quero que você entenda o que Jesus estava dizendo. Jesus está dizendo que há alguém mais forte, mais poderoso do que o tirano que está na tua casa. Diz assim: mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus falando sobre aquele moço que foi liberto daquele espírito que lhe estava impingindo a mudez. Ele explica o que acontece com a libertação que Jesus quer fazer na nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, ou quando Jesus entra dentro da nossa casa, e nós o invocamos para ser Senhor da nossa vida, nós dizemos: Senhor, tem um invasor aqui dentro dessa casa, tem um valente, tem um bandido. Sabe o que está acontecendo? O amor foi embora, a alegria foi embora, a angústia está no meu coração. O que eu tenho são estas e estas marcas, e estas marcas todas que eu carrego no meu coração são como que despojos, são como relíquias do invasor que ele tomou de mim, arrancou da minha vida, e não tem solução para mim. E então aí a gente vai entender o que é o reino de Deus na terra. É Jesus entrando, que é mais poderoso do que qualquer demônio, do que qualquer força, do que qualquer opressão, do que qualquer angústia. E Ele entra dentro do nosso coração, ou Ele entra dentro da nossa casa. E Ele vai lá naquele invasor, e Ele vai arrancando daquele invasor a sua armadura. Ele vai tirando desse tirano todo o poder que ele tinha sobre a nossa vida. Ele vai tirando desse tirano toda a força de autoridade que existe dentro de nós, em nós, dele para conosco. E ele vai arrancando as armas do maligno. Eu tenho descoberto, meus queridos, que as brechas que nós deixamos na nossa vida, no nosso coração, são as armaduras do diabo. A gente vai deixando dentro do coração da gente sentimentos que são lixo. A gente vai deixando dentro do nosso coração a falta de perdão sobre algumas coisas. A gente vai deixando sobre na nossa mente uma série de cenas que às vezes não vale a pena. E nós estamos cultivando aquelas cenas com a pornografia. E nós vamos abrindo dentro do nosso coração brechas. Brechas que têm a ver com o orgulho, brechas que têm a ver com a ganância, brechas que têm a ver com, quem sabe, o egoísmo, brechas que vão entrando por onde o invasor entra e toma posse. E então ele diz: você está amarrado, você não tem jeito, você está preso, e a situação dessa casa é essa, não tem jeito, e nunca vai ter jeito. Mas quando Jesus entra, ele entra para dentro da casa, e ele começa a trabalhar primeiro com as armas deste inimigo, que dorme de armadura, e ele vai arrancando essas armas, porque Jesus é aquele que perdoa, Jesus é aquele que redime, Jesus é aquele que lava, Jesus é aquele que purifica, Jesus é aquele que venceu o maligno na cruz do Calvário, Jesus é aquele que ressuscitou ao terceiro dia, Jesus é Senhor. E ele entra então com toda a autoridade dentro da casa, não somente dentro do coração. E ele começa a trabalhar com os problemas da casa. E ele começa a trabalhar com a restauração desta casa. E a coisa bonita é que o poder de Jesus desmonta o esquema do diabo.
e Ele então reparte os seus despojos, e Ele restaura, e Ele devolve o controle da casa. Eu quero dizer para você que muitas casas, representadas por pessoas que estão aqui, precisam de libertação espiritual. Eu quero dizer para você que muitas das circunstâncias que você vive não serão vencidas pelas estratégias humanas, pelos esquemas humanos, não vão funcionar. Mas quando a gente invoca Jesus para ser Senhor da casa, a liberdade. Eu quero contar para vocês algumas experiências aqui. Eu quero falar de uma mãe. Hoje é dia das mães, eu vou falar sobre duas mães aqui. Que um dia entenderam que o esquema e que a batalha não seria vencida pelas estratégias humanas. Filha chegou na adolescência, criada no Evangelho, e de repente começou a chegar de madrugada, 5 da manhã, 6 da manhã. Seus pais então usaram todos os esquemas de coibição. Aqui nessa casa não funciona assim. Onde você esteve? E lá dentro do coração eles sabiam onde é que estava a filha. A filha estava nos barzinhos, a filha estava nos bailinhos, a filha estava nos motéis da cidade, a filha estava bebendo, a filha estava fumando, a filha estava, quem sabe, ingerindo outras coisas. Eles sabiam. E ela também sabia que eles sabiam. Aqueles esquemas da filha que chega e tranca a porta do quarto, e tem lugares chaveados que ninguém pode mexer, e nunca foi assim. Você pode entender isso? E todos os esquemas de coibição foram feitos, mas não funcionou nada. E então aquela mãe começou a dobrar os seus joelhos todos os dias, na hora que a filha saía de casa para o bailinho, para o barzinho ou para qualquer outro lugar, e só saía da beira da cama, da oração, quando a filha voltava. E algumas coisas extraordinárias começaram a acontecer. Se você crê no poder de Jesus, então você vai entender o que eu estou falando. Se você não crê, escute o que Deus tem para a tua vida, porque é Jesus quem desmonta os esquemas do diabo. Aquela filha voltava às vezes mais cedo para casa passando mal, e aquela mãe dizia: louvado seja o teu nome, Senhor, porque eu sei que o que está acontecendo com a minha filha é a tua mão chamando-a de volta. E a filha ficava irritada em ver a mãe orando por ela, e dizia: para com isso. E um dia, com toda a raiva, disse: eu sei que eu estou passando mal porque só está orando, então pare de orar. Ela disse: olha, você pode fazer o que você quiser, mas me impedir de orar por você, você não pode. E eu vou continuar orando pela sua vida. Quem desmonta os esquemas do diabo é Jesus. Eu quero falar de uma outra mãe. Mesma coisa aconteceu com a sua filha. E aquela mãe então começava a orar no quarto da filha, todos os dias. E a filha descobriu que a mãe estava orando no quarto. Sabe o que a filha fez? Passou a chave na porta do quarto e levava embora, para que a mãe não entrasse mais naquele quarto para orar. Sabe o que a mãe fez? Parava de joelhos na porta do quarto, colocava a mão sobre aquela porta e orava pela filha. E aquela filha não podia com a mãe. E Deus começou a trabalhar e desmontar os esquemas do diabo. Eu quero falar sobre um lar, uma família, um casal com mais de 30 anos, 35 anos de convivência. E agora estavam dizendo um para o outro: nós vamos ter que nos separar. Nós vamos ter que abandonar tudo isso aqui, não dá jeito. Um casal que o marido algumas vezes pegou a sua arma, levou para o escritório e ficou pensando: me mato ou não me mato? Família tiranizada. Agora, sabe o que eu estou falando, meus queridos? Eu estou falando de famílias cristãs. Eu não falei de nenhuma família que não seja cristã. Porque a tirania do diabo, às vezes não pode estar no teu coração, mas está na tua casa.
E de repente aquela família desestruturada, bagunçada, foi aconselhada a fazer só uma coisa: orarem juntos, mais nada. Orem juntos. Uma semana depois, nós conversamos por telefone. Não parecia mais a mesma família. Os esquemas tinham mudado. Sabe por quê? Porque Jesus desmonta a armadura do valente. Existem, meus queridos, casas tiranizadas e casas de crentes tiranizadas. Casas tiranizadas porque Satanás não pode possuir o teu coração, mas ele tenta possuir as estruturas em que você vive para você não ter paz, para você não ter alegria. E ele se miscui. E de repente a gente está tentando resolver o problema da casa tiranizada com as nossas metodologias humanas, o que não funciona. Porque tem um tirano lá dentro que precisa ser expulso pelo poder de Jesus. E nesta batalha só funcionam as armas do Espírito de Deus. Se a tua casa é uma casa que está tiranizada, você precisa levar Jesus para dentro da casa. Eu não estou falando somente de levar Jesus para dentro do seu coração, mas é fazer da tua casa o lugar da adoração, o lugar do louvor, o lugar da invocação da graça, o lugar em que a misericórdia de Deus opera, o lugar em que o amor de Jesus flui, o lugar em que os esquemas do diabo são desmontados. Essa casa precisa de Jesus. Há uma segunda coisa, uma segunda figura nesse texto que chama a minha atenção. Porque nem sempre as casas são tiranizadas. Eu tenho encontrado um outro tipo de casa. Existem algumas que são tiranizadas. Estão debaixo de uma opressão incrível. Mas existem outras casas que estão vazias. E esta é justamente a segunda figura que Jesus apresenta. Jesus nos apresenta a figura de uma casa vazia. Diz assim, versículo 25: e chegando acha varrida e adornada. Uma casa onde não tem nenhum tirano, não tem nada, está limpinho, está bonitinho, está arrumadinho. Só que Jesus não está lá dentro da casa. Diz Jesus que esta casa está muito bem arrumada. E eu fico pensando aqui na minha cabeça, que talvez essa casa seja muito atraente. Quem sabe uma casa bem decorada, com as suas cortinas no lugar certo, o tapete no lugar certo, a mesa bonitinha. Eu posso imaginar essa casa que tenha os móveis todos necessários, todos os utensílios desta casa, todas as coisas para que ela funcione direitinho. Quem sabe o equipamento de som, a televisão, quem sabe até tenha coisas de arte nessa casa para que ela fique mais bonita ainda. Tem uma coisa boa nessa casa: o tirano não está lá. Parece ser uma casa bonita, mas o grande problema desta casa é que esta casa está vazia. E dentro da casa foi substituído o Senhor Jesus pela limpeza, pela arrumação e pela decoração. E a casa está vazia. São aquelas casas que na estrutura da família os adornos valem mais do que o Senhor. Então você vai encontrar naquela casa as medalhas, você vai encontrar naquela família os sucessos pessoais, você vai encontrar naquela casa as roupas bonitas no armário, você vai encontrar naquela casa e naquela família a educação de primeira linha, você vai encontrar naquela casa e naquela família uma posição social invejável. Só que você vai encontrar uma família vazia, porque estas coisas não preenchem o coração,
não formam o caráter, não nos tornam felizes. Estas coisas fazem com que nós nos sintamos vazios, ocos, completamente desestruturados interiormente. E às vezes a gente vai vendo isso, não é? Eu tenho visto, e às vezes a gente fica entristecido, porque a gente ouve pessoas crentes, pessoas cristãs, que têm casa vazia, fúteis, me perdoem. Pessoas crentes, famílias crentes, que têm valores que a gente fica pensando, não aprenderam nada sobre o senhorio de Cristo. E a gente logo vai percebendo isso, né? Com relação ao casamento dos filhos. E de repente a gente vai vendo, né? Qual é o objetivo no casamento dos filhos? E alguns querem casar os seus filhos com uma pessoa de bem, da sociedade, que tem o curso A, curso B, curso C. E são poucos que estão orando para que os seus filhos se casem com alguém que seja temente ao Senhor e que dependa do poder de Deus, mesmo que seja humilde e simples. Casa vazia. Agora, o que Jesus está falando é que pior do que a casa tiranizada é a casa vazia. Sabe por quê? Casa vazia é convite para um bando de tiranos. E é isso que a Bíblia está dizendo. Versículo 24 vai dizer isso. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada, e então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior que o primeiro. Agora não tem mais um tirano, tem 8. Casa vazia é convite para um bando de tiranos entrarem dentro dela. Famílias cristãs que são vazias colhem os frutos da tirania em pouco tempo. Talvez você não esteja vivendo a tirania ainda, mas eu quero dizer para você que se a tua casa estiver vazia do senhorio de Jesus, eu não estou falando da tua vida, eu estou falando da tua família, eu estou falando da tua casa, e você vai colher a tirania daqui a pouco. Se os teus valores não se acertarem em termos de família, a tirania virá, porque casa vazia é convite para um bando de tiranos. Agora, sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente? É que a família, a casa, o lar, precisa estar cheia de Jesus. Não são somente as pessoas que precisam de Jesus, mas a família precisa de Jesus. A família precisa ter o senhorio de Cristo. Jesus precisa ter liberdade dentro da casa. Jesus precisa ter liberdade e precisa ser adorado dentro do lar. Jesus precisa ser o Senhor do casamento, o Senhor da educação dos filhos, o Senhor do tempo, o Senhor dos bens, porque se Jesus não for Senhor da casa, o tirano está à porta. A casa está vazia ou já foi invadida. Quando nós invocamos e pedimos que o Senhor Jesus esteja senhoreando, dirigindo a casa, nós vamos vendo a restauração do poder de Jesus na família. Foi exatamente isso que Jesus ensinou numa outra figura. Mateus 7, versículos 24 e 25 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Jesus nunca disse que a casa não passaria por tribulações, por chuva e por tempestade, mas ele diz que a casa que tem um Senhor, em que Jesus é a rocha, permanece no maior temporal.
Se a tua casa não está permanecendo no temporal, olha para o que vai dentro da situação dessa família. Talvez Jesus seja o seu Salvador e Senhor pessoal, mas talvez não seja o Senhor da casa, não seja o Senhor da família, não seja o Senhor das situações que envolvem esta família, não seja aquele que está regendo a vida desta família, o dia a dia desta família. E então esta casa, de duas uma, ou está vazia, ou está sendo tiranizada. E então é mais importante que rápido e bem rápido você invoque Jesus para ser Senhor da sua casa. Não se pergunte se a casa está arrumada, mas se pergunte se a sua casa está cheia de Jesus, cheia de perdão, cheia de espírito de conciliação. Não se pergunte se tem dinheiro, mas pergunte se Jesus é Senhor do teu dinheiro. Não se pergunte se você tem posição, mas pergunte se Jesus é aquele que está no teu lugar, na posição, em primeiro lugar da tua vida, da família como um todo. Senão a casa vai estar vazia ou tiranizada. Há uma coisa diabólica, é que a sensação de ordem, de arrumação, iludem. Parece que está bom, só que não preenchem a necessidade de se encher o lar com Jesus. Você já viu que algumas pessoas têm um projeto de vida, alcançam o projeto de vida e depois se separam? Porque não encheram o lar de Jesus. E de repente então, quando eles acham que alcançaram tudo o que podiam, o que deviam, o que ansiavam, a vida perdeu sentido. E eles têm que procurar sentido em outra coisa, porque é oco, é vazio. E a gente precisa de Jesus dentro do lar, dentro da família, no dia a dia. A casa tem que ser regida por Jesus. O pai tem que aprender a ser pai com Jesus. A mãe tem que aprender a ser mãe com Jesus. O filho tem que aprender a ser filho com Jesus. A família tem que aprender a adorar Jesus juntas. Há uma coisa bonita quando a família aprende a adorar juntas. Há uma cena linda na palavra de Deus. É quando a irmã de Lázaro vai adorar o Senhor Jesus junto com o seu irmão, com a sua irmã. Eles estão almoçando e atrás aquele vaso de perfume lindo. Acho que é uma das cenas de adoração mais bonitas da Bíblia. E ela quebra aquele vaso de perfume sobre Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? Diz assim: e a casa se encheu do perfume. E eu quero dizer uma coisa para você: quando Jesus é Senhor da casa, e quando na casa nós aprendemos a adorar, a louvar, a glorificar o nome do Senhor Jesus, a casa se enche do perfume da adoração, a casa se enche do perfume da presença de Jesus, a casa se enche porque é no meio dos louvores que Deus habita. E sabe o que acontece? O valente invasor não tem autoridade sobre essa casa, porque Jesus está presente e Ele é mais poderoso do que ele. Agora, sabe qual é a coisa triste? É que tudo isso que eu estou falando, a maioria de vocês sabem. Mas há muitas casas vazias e há muitas casas tiranizadas. Porque a palavra de Deus diz que não adianta saber. Mateus 7 vai dizer que tem dois tipos de pessoas. As duas pessoas sabem de tudo. Diz que aqueles que ouvem a palavra e praticam essa palavra são como uma casa edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, são como o quê? A casa. O que é? Pode falar. E o que acontece com a casa edificada sobre a areia? Cai. Meus irmãos, é por isso que muitas casas têm caído. Não é por falta de conhecimento, mas é falta de senhorio, de entrega do lar para Jesus. É falta de mudança de prioridade. É falta de conversão da família.
Às vezes um dia a gente converteu o coração, mas não converteu a casa. E lá na casa a gente continua igualzinho como era antes. E Jesus diz, não dá não. A família tem que ser transformada pelo meu poder. Tem tirano na tua casa? Tem tirano? Tua vida está angustiada? Então lembra de uma coisa. Jesus é aquele que tira a armadura do tirano. Agora eu quero dizer para você, a armadura do tirano está no teu coração. Pastor, são aquelas brechas dentro da tua alma que precisam perdão de Deus, perdão para os membros da família. São aquelas brechas que precisam de esvaziar para Jesus encher com outras coisas, porque está cheio de coisa que não presta. São aquelas brechas onde as correntes, as algemas do diabo foram colocadas. E é sobre estas coisas que nós temos que deixar Jesus ser Senhor, na nossa vida pessoal e dentro do nosso lar. Nós precisamos confessar uns aos outros dentro da família os nossos pecados. É assim que a Bíblia diz. Confessais uns aos outros, diz a Bíblia, os nossos pecados. E quando o pecado é dentro da família, nós temos que dizer, o pai que sabe que os seus filhos sabem que ele foi adúltero, que ele foi mentiroso, que ele foi um mau caráter, ele tem que reunir os seus filhos e dizer, olha meus filhos, eu pequei contra Deus, mas eu pequei contra vocês. Quero que vocês me perdoem, quero fazer de Jesus Senhor da minha casa. E aí o Senhor começa a quebrar e tirar a armadura do diabo e libertar a mãe que guarda aquele poço de mágoas. Tem que chegar para o filho, tem que chegar para o marido e dizer, olha, eu sou um poço de amargura e isso é pecado. E eu quero confessar isso para vocês, e quero confessar para Deus, e quero pedir que Jesus seja Senhor desse poço, e que não caiba nesse poço nenhuma amargura, só o Senhor Jesus. E Deus vai tirando a armadura do diabo. E não a tirania, mas a renovação, a redenção, a transformação. A gente tem que falar e deixar o Espírito de Deus fazer a obra. E de repente o caráter começa a ser mudado. E de repente os sentimentos estão sendo transformados. De repente o Senhor está agindo. Aí você vai me dizer, pastor, eu não consigo fazer isso. Está tudo entalado e preso. Quantas vezes já ouvi pessoas dizerem assim? Então eu costumo dizer, comecem a orar juntos e pedir que o Senhor restaure essa casa. E você vai ver que coisa interessante, quando você começar a reunir a sua família para orar pelos problemas da casa, por causa da tirania que está acontecendo, o Senhor começa a derramar alguma coisa nova, e o poder de Deus vai quebrando as correntes do maligno, e de repente a confissão começa a acontecer, e um começa a chorar, e um começa a se perdoar, e um começa a se amar, porque Jesus vai tirando a armadura do maligno. Não são esquemas, é o poder de Deus. Como nós gostamos de ter o controle, mas para Jesus ser o Senhor, a gente tem que abrir mão do controle e deixar Ele ter todo o controle, e isso em todas as áreas da família. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua casa? O que é que Jesus quer fazer na tua casa hoje? Eu vou pedir para eles tocar o órgão para mim, o hino 262, mas nós não vamos cantar não, ela só vai tocar. E eu não sei se todas as famílias estão juntas aqui, mas eu gostaria que você tivesse sentado junto com a família, tentasse unir a família agora. Pode levantar se estiver em outro lugar, mas fiquem juntos, todos juntos. Se tiver que ficar em pé, pode ficar em pé, não tem problema não. Porque agora é mais importante aquilo que Jesus vai fazer do que o adorno. Cuidado para que a igreja não fique vazia também, né? Porque às vezes está cheia de adorno e não tem
Jesus como Senhor. Então agora, famílias juntas, por favor, todas as famílias juntas. E nós vamos conversar um pouquinho. Família, todo mundo junto. Pode ver onde é que está a mamãe, onde é que está o papai, onde é que está o filho. Se não tem mamãe, papai e os irmãos juntos. Se você está sozinho agora, você ore, mas ore porque Jesus quer fazer uma obra de libertação nas casas. Então interceda, porque está havendo uma batalha espiritual incrível. Agora eu vou pedir para você que ninguém vá embora agora, por favor. Em nome de Jesus eu peço, não vá embora, porque Jesus quer fazer uma obra importante agora. E nós devemos estar no mesmo espírito diante do Senhor. Toda a família junto. Tenta ficar junto. Isso. Isso. Pode ficar de pé, pode encostar na parede, pode. Olha, agora é a hora que a família vai estar junto, tá? Tá bem? Agora eu queria que vocês conversassem algumas coisas. Jesus quer fazer alguma coisa muito especial hoje. Eu creio no poder de Jesus. Você crê no poder de Jesus? Eu não... Nenhum momento nessa mensagem eu tenho uma ideia cosmética. Simplesmente de pintar de branco alguma coisa que precisa estar suja, não. Jesus não faz isso, não. Não passa caiação. Isso é obra dos fariseus, né? Que caiu os sepulcros. O que Jesus faz é libertação. Ele mandou a igreja dele e os seus discípulos anunciarem algumas coisas. Ele mandou anunciar liberdade aos cativos do diabo. Lucas 4 diz isso. Ele mandou anunciar vista aos cegos. Ele mandou anunciar que esse é o ano, é o tempo aceitável do Senhor. Ele mandou anunciar que o reino de Deus chegou. É por isso que a gente está falando dessas coisas. Então creia no poder de Jesus agora. Creia contra a esperança, porque fé é isso, é crer contra a esperança. E eu sei que algumas vezes quando a gente vai pensar em família, e família tiranizada, a gente não consegue, a gente diz, será que tem solução? Será que resolve? Então quer dizer, creia contra a esperança. Agora sabe o que eu queria que vocês fizessem? Vocês vão fazer algumas perguntas entre vocês. Tem tirano dentro da casa? Tem áreas tiranizadas? Tem? Então conversem sobre isso. Tem tirano? Tem áreas tiranizadas? A segunda pergunta que você vai fazer: tem áreas vazias? Tá bem? E a terceira coisa é: Jesus é Senhor de toda a casa? Nós já, como família, não mais como pessoa, como indivíduo, mas como família, invocamos o senhorio de Jesus. Nós estamos deixando Jesus trabalhar através da intercessão, da oração da família junto. Nós temos entronizado Jesus nos louvores da família, na adoração da família. Temos colocado as brechas da família na presença do Senhor. Vocês vão conversar sobre isso. Se você sentir que Jesus ainda não é Senhor da casa, você já sabe tudo isso que nós falamos, mas lembra, é preciso praticar. Então depois, quando eu convidar você para cantar comigo esse hino, eu queria, se você ainda não colocou Jesus como Senhor da casa, Senhor do tempo, das coisas, dos bens, dos valores, da mente, dos costumes. Então nessa hora, eu vou convidar toda a família a se entregar ao Senhor Jesus. E dizer: Senhor Jesus, Tu és Senhor do meu coração, mas não é Senhor da minha casa. E nós estamos fazendo um pacto aqui, como família, de entronizá-lo na nossa vida. Eu não sei como é que vão ser as coisas práticas, mas nós vamos ter tempo para o Senhor como família, nós vamos ter tempo para adorar, nós vamos ter tempo para orar, nós vamos pegar os problemas da família, não vamos usar mais as estratégias antigas, nós vamos usar a oração
porque o tirano que está lá dentro da casa só vai ser expulso no poder e na autoridade do Senhor Jesus. E nós queremos que tu sejas Senhor da nossa casa. Amém? E eu vou convidar para a gente estar junto aqui daqui a pouco, e nós vamos orar juntos. Mas primeiro a família vai conversar. E se você não está com a sua família aqui, ore. E se Jesus não é Senhor da tua vida, invoque-o. Porque tudo que eu falei da casa vale para a pessoa também. Jesus tem que ser Senhor da nossa vida. Conversem as famílias agora. Podem conversar agora. Eu vou convidar a congregação a cantar a primeira estrofe, a segunda estrofe desse hino. E nós vamos ter 2 momentos de oração. O primeiro é pelas casas que estão sentindo tirania do maligno. Eu quero orar especificamente, repreendendo Satanás. E quero pedir à igreja que ore. Depois vamos ter um segundo momento, onde as casas que se sentem vazias vão se apresentar. E nós vamos orar especificamente pedindo que o Senhor Jesus encha a casa com a sua graça e com o seu poder. Então, enquanto cantamos, aquelas famílias que estão sendo movidas pelo Espírito Santo, estão se sentindo agora nesse primeiro momento tiranizadas, e quiserem como família virem juntos, dizer: Senhor, hoje é o dia da conversão da nossa casa. Eu gosto das palavras que a Bíblia nos diz, numa situação assim. Josué um dia reuniu todo o povo de Israel, já bem velhinho, sabendo que ia morrer. E ele então disse o seguinte: escolhei hoje a quem haveis de servir. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse foi o apelo que Josué fez. E o povo logo gritou: não, nós queremos servir ao Senhor. Ele disse: espera aí, vai ficar mais difícil agora. Leia lá Josué 24. Eu quero dizer que servir ao Senhor significa que Ele vai ser dono da tua vida, dono do teu tempo, dono dos teus bens, dono dos teus planos. Vocês querem continuar servindo ao Senhor? Não, nós queremos ainda. Espera aí, vai ficar mais difícil. É sério. Eu sei que isso é sério na minha vida. E eu sei que Josué, quando falou isso, não falou por retórica, falou de verdade. Nós vamos cantar esse hino, isso é sério. Senhor, tem um tirano na nossa casa, e queremos que tu sejas o Senhor da nossa vida. Tira a armadura dele, reparte os espólios, faz a obra de libertação, porque a estratégia humana não funciona não, já provei e não funciona. Mas eu creio no poder do Senhor e creio contra a esperança. Creio contra a esperança. Creio contra a esperança que Jesus vai me libertar. Esse agora é o tempo que nós vamos estar juntos em oração. Nós vamos orar porque quem liberta é Jesus. Quem liberta de toda a tirania é Jesus. Quem liberta de toda a tirania é Jesus. E a gente vai orar crendo contra a esperança, porque a palavra de Deus nos ensina assim. E Ele que nos deu autoridade na sua palavra de fazer assim, de anunciar liberdade aos cativos do diabo. Não foi assim que a palavra falou? Vista aos cegos, o ano aceitável. E é nesta autoridade da palavra do Senhor Jesus, e na autoridade do nome do Senhor Jesus, que está sobre todo nome, é que nós vamos orar agora. Vamos orar? Várias famílias estão chegando aqui agora. E é hora de libertação espiritual, gente. E agora o povo de Deus vai clamar em nome de Jesus, liberdade. Vamos clamar em nome de Jesus, liberdade. É o Senhor Jesus que tem poder para fazer isso. Eu não tenho, mas Jesus tem, Ele é Senhor. Aleluia, aleluia. Há várias famílias ainda se movimentando. E nós vamos aguardá-las aqui, porque queremos orar juntos. É o Senhor que está falando, é o Senhor que está operando. Oh, glória a Jesus. Nós
Vamos começar nosso momento de oração. Sabe como é que a gente começa? É reconhecendo as brechas do nosso coração. É a primeira coisa que a gente faz. E essa é uma coisa que você vai fazer agora. Tem brecha no teu coração. Não quero saber a brecha do coração do outro não, tá? Senão vira acusação. Quais são as brechas do teu coração? Tá? Essas você vai confessar ao Senhor Jesus, vai dizer: Senhor, eu não quero ficar mais algemado. Eu te peço, tira a armadura de Satanás nesta área da minha vida. Aí na sua mente, no seu coração, você vai orar. Ora ao Senhor agora. Clama ao Senhor. Diz: olha, Senhor, quebra. Essa é uma área da minha vida que tem ficado enredada. Quebra, Senhor Jesus. Começa a tua libertação comigo. Coloca no meu coração amor. Coloca generosidade. Coloca mansidão. Coloca perdão no meu coração, Jesus. Que eu estou cheio de uma amargura. Depois, você vai reconhecer quais são as forças do maligno que estão trabalhando na tua casa. E vai dar nome, vai dizer: Senhor Jesus, nos liberta do espírito de guerra que está lá dentro. Senhor Jesus, nos liberta do espírito de orgulho. Vocês podem entender? Então agora vai colocando esses sentimentos que estão no meio da família. Você pode dizer: eu sei que Satanás tem semeado, então Senhor, liberta-nos do espírito daquele sentimento que está lá dentro da casa. Fala e pede para o Senhor Jesus, que Ele é que tem poder para fazer isso. Agora oferece ao Senhor Jesus o trono da tua família. E diz: Senhor Jesus, nesse trono o Senhor não sentou ainda não. Mas nós queremos fazer o Senhor sentar sobre esse trono e reinar sobre a nossa casa. E vai ter que mudar alguma coisa, gente. Senão você vai voltar para casa e vai continuar tudo igual. Então, o que vai mudar? Diz, Senhor Jesus, aquele tempo assim vai mudar. E esse tempo vai ser teu. Olha, aquela outra coisa vai mudar. E vai ser tua. Aquilo que a gente fazia assim, não vai ser mais. Nós vamos querer que o Senhor esteja fazendo teu estas coisas. Se você orou assim agora, então adore a Jesus no teu coração. Louve e exalte, glorifique, porque é no meio dos louvores que Deus habita. Glorifica o Senhor da glória, pelo poder dEle, pela majestade dEle, pela autoridade, pelo sangue que Ele verteu na cruz do Calvário, que nos redime de todo pecado. Porque a cabeça da serpente já foi esmagada na cruz do Calvário. Aleluia. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, existem tantas famílias aqui na frente. Mais do que eu posso contar. E eu quero confessar publicamente, Senhor, porque Tua é a glória e Teu é o poder. Senhor Jesus, eu não posso fazer nada por essas famílias. Mas eu e eles cremos na Tua palavra. E a Tua palavra nos autoriza a anunciar liberdade aos cativos do diabo. E então, Senhor, com fé na Tua palavra, que é verdade e vida, eu quero anunciar liberdade aos cativos do diabo em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu quero repreender todas as fortalezas satânicas que estão operando nessas famílias. E em nome de Jesus expulsá-las daqui. Saiam agora em nome de Jesus. Que todo espírito de opressão, de angústia,
que todo espírito de guerra, que todo espírito que esteja operando, espírito demoníaco que esteja circundando estas casas, seja agora expulso em nome do Senhor Jesus. E essas famílias, Senhor, que estão aqui, estão dizendo: Senhor Jesus, toma o teu lugar de direito, tu és Senhor da nossa casa. Alguns deles já disseram um dia: tu és Senhor da minha vida, mas eles estão juntos como família dizendo: tu és Senhor da nossa casa. Ó Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Tu conheces o sofrimento deles, sofrimento talvez que não tenham repartido com mais ninguém, que vivem na intimidade da casa, da família. Tu conheces as lágrimas, tu conheces, Senhor, as noites não dormidas, tu conheces a preocupação, tu conheces, Senhor, os medos, tu conheces a tirania do maligno. Eu quero te pedir: acaba com a tirania de Satanás nessas vidas, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, agora derrama da paz de Jesus sobre esse lar. A tua palavra também nos autoriza a invocar a tua paz sobre as casas, e nós te pedimos, Senhor, derrama a paz de Jesus sobre essas famílias. Oh Senhor Jesus, começa com os maridos, continua nas esposas, vai pelos filhos, Senhor, e restaura essa casa. Restaura, Senhor. Alguns vieram aqui pela fé, Senhor Jesus, crendo contra a esperança, porque Satanás tem tripudiado nessas vidas. Mas, Senhor Jesus, nós conhecemos a tua glória e o teu poder, e é por isso que estamos aqui, Senhor, sabendo que a liberdade é de vir do Senhor. Senhor Jesus, nós não queremos apenas um cosmético, uma pintura por fora. Nós queremos que o Senhor entre dentro da casa, que o Senhor enche essa casa, Senhor, do teu amor, da tua misericórdia, do teu poder, da tua alegria, da salvação, que tu enches essa casa do louvor, que o teu Espírito Santo permeie os quartos, a sala, os banheiros, Senhor, a cozinha, e que o Senhor seja dono do lar, da família, Senhor Jesus. Que onde as pessoas caminharem nesta casa possam perceber Jesus presente. Esse é nosso clamor, Senhor Jesus, essa é a nossa oração. E nós já te agradecemos, Senhor, porque cremos que tu és um Deus vivo e poderoso, que faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Aceita o louvor destas famílias. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Põe Jesus como Senhor da tua casa. Amém? Eu não ouvi não, amém? Começa hoje. Quando chegar em casa, não liga o Fantástico não, dobra o joelho e ora com a família. Amém? Deixa Jesus fazer o que precisa. Vocês precisam conversar hoje à noite, quando chegar em casa. Conversem, não deixa a bênção de Deus passar. Fala do que está doendo, diz: Senhor Jesus, restaura. Amém? Então vão em paz agora, que o Senhor guarde o coração de vocês. E nós vamos continuar cantando o hino. E agora eu quero convidar as famílias que estão se sentindo vazias. Não tem tirano na casa, não tem, mas a família está vazia, e houve uma inversão. O cosmético, o adorno se tornou o alvo, e Jesus tem outro alvo para a tua vida. Ele quer ser Senhor da tua vida. Eu quero convidar a congregação a ficar em pé. Nós vamos voltar a cantar esse hino 262, e se tiver família que está se sentindo vazia, casa vazia agora, você vem dizer: Senhor Jesus, eu quero que tu sejas Senhor da minha casa. Não tem tirano lá, graças a Deus. Mas eu não quero que tenha não, porque eu quero que o Senhor esteja reinando sobre o meu lar. Tu és Senhor sobre a minha família. Amém? Cantemos. Se houver alguma família que venha agora em nome de Jesus enquanto cantamos, e vamos orar especificamente. Pastor, não podia ser tudo junto? Talvez até pudesse, mas eu acho que é importante a gente entender o que está acontecendo e orar especificamente, pedir que a graça de Deus esteja se manifestando. Jesus é Senhor da tua casa, ou a casa está vazia? É isso que nós estamos falando. Se você sente que a tua casa está vazia e quer colocar Jesus como Senhor da tua casa, não tem tirano lá, graças a Deus.
Mas Jesus falou ao teu coração que a casa está vazia. Você entendeu isso? Então vem agora e diga: Jesus, eu quero que tu sejas Senhor da minha casa. Pode entrar, é teu, é para a tua glória. Então, enquanto cantarmos, vai ser a última estrofe que nós vamos cantar, logo depois vamos orar. Venha com a família, em nome de Jesus. Se o Senhor fala ao teu coração, venha e diga: Senhor, ser o Senhor da minha casa. Não quero trocar o valor das coisas, não. Não quero colher no fruto, no futuro, da tirania. Antes, enche minha casa. Amém? Então vamos cantar essa outra estrofe e logo depois nós vamos orar. Se houver alguém, venha rápido agora, em nome de Jesus. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado para sempre Ele irá. Deixe o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixe o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixe o Salvador com seu amor te salvar. A chave da casa está com você? Está no bolso? Será que está com você a chave da casa? Mete a mão no bolso, vê se está com você a chave da casa, tá? Pode pegar a chave, não é? Esse é só um símbolo, tá, gente? É só uma ilustração. Nós vamos entregar a chave da casa para Jesus, tá bem? É ilustração, você está entendendo? Não tem nada de mágico aqui, não. Não é a chave da casa que vai chegar agora, vai colocar na fechadura, vai, tá tudo maravilhoso. É só um símbolo, tá bom? Então pega a chave dessa casa, tá? Você vai levantar a sua mão com a chave lá para cima, para o céu, num símbolo, só símbolo, tá? Vai dizer: Senhor Jesus, a minha casa é tua. Entra e faz dela o que o Senhor quiser, porque o Senhor há de ser rei sobre a minha família. Concordam? Façamos isso? Então levanta a tua mão com a chave, bem no alto, isso. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, cada uma dessas famílias, Senhor, que estão aqui representadas, e cada um desses tilintares, Senhor, de chaves que estão batendo agora, na verdade são para louvar o teu nome. É um instrumento diferente, Senhor Jesus, de louvor. Está fazendo um som lindo. Eu sei que chega até o céu como um som lindo. Está dizendo: Senhor Jesus, o nosso lar é teu, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Reina dentro da nossa casa, é tua. Pode entrar, Senhor Jesus, pode tomar posse, pode fazer as mudanças que o Senhor quiser fazer, Senhor Jesus, porque nós não queremos ter uma casa vazia. Nós queremos, Senhor, que essa casa seja cheia da tua graça, para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Eu quero te pedir: toma essas vidas nas tuas mãos, tanto do chefe da casa que está balançando essa chave agora, quanto das pessoas que fazem esse lar. Aceita, Senhor, o louvor e a gratidão, porque tua é a glória, teu é o poder, e então nós lhe damos honra, Senhor Jesus. Aleluia, amém, Senhor Jesus, amém.